2h18 no Acre. Antes de continuar a entrevista, eu tenho um recado, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar a taxa de condomínio, com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, porque fica com um precinho um pouquinho menor. Para maiores informações, o telefone é 3214 1000. 3214 1000. Pois não, IP, 45 anos apaixonadas por você e por Rio Branco. Vamos continuar a conversa aqui com o Thor, médico infectologista e com o presidente da Fundação Hospitalar, João Paulo. Vou aqui repetir a pergunta do Antônio de Carvalho. Boa tarde, Itaã. Por favor, pergunte ao Dr. Thor o que a Fiocruz fez em prol do Unacom. Tem alguma relação? O Acre, né? O Unacom Acre. Veja, a gente estava falando de desenvolvimento de novos medicamentos, né? Uma das unidades da Fiocruz é a Farmanguinhos. Farmanguinhos é a unidade que cuida de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Tem uma série de medicamentos produzidos por Farmanguinhos, geralmente contra doenças infecciosas e doenças crônicas também, hipertensão, diabetes, doenças estratégicas para o sistema de saúde. Mas existe uma linha dentro de Farmanguinhos de pesquisa de medicamentos contra oncologia, contra câncer também. Então é uma linha ainda, digamos assim, inicial dentro de Farmanguinhos, mas eu acho que os frutos disso podem muito bem vir um dia. Ou seja, Farmanguinhos pesquisa medicamentos que uma hora vão estar disponíveis para o SUS do Brasil como um todo. E aí inclui o NACOM. Então são medicamentos que uma hora podem chegar aqui, né? Não existe uma relação direta do NACOM com Farmanguinhos, mas essa parceria pode um dia ser benéfica. Olha só como são as coisas. Parabéns, doutor Thor, acompanhei. Eu não sei se aqui tem uma ironia, tem uma cutucadazinha. Vereadora Lene Petecão. Parabéns, doutor Thor, acompanhei o alinhamento com o senador Petecão. Agora, vendo o meu amigo João Paulo envolvido nesse processo, é animador. Ela está falando do quê? Minha amiga pessoal. Mas tem alguma articulação política do senador Petecão? Muitas pessoas ajudaram nesse processo. É um processo, né? como o João Paulo falou, muitas foram mãos. Várias mãos, né? Muitas mãos. Foram várias mãos. O gabinete do senador Petecão ajudou. A gente teve ajuda, na verdade todos os parlamentares, você leva uma demanda dessa, todos os parlamentares se empolgam com isso. Mas o gabinete do senador Petecão deu uma ajuda decisiva. O próprio, um ex-político nosso, que hoje não está com mandato, mas o Jorge Viana, ajudou também na Apex. A gente teve muitas ajudas, a decisão da estrutura de governo inteira que o João Paulo liderou. Então, isso é feito a muitas mãos e acho que está todo mundo de parabéns. Petecão, eu agradeço ele pela ajuda que ele teve. Para avançar o processo. E agora a gente está começando a procurar os parlamentares de volta para ajuda com emendas. Então, eu e o João Paulo estávamos conversando ali, que a gente tem uma agenda junto com os parlamentares do Acre agora, para ir atrás de emendas para o laboratório. Vamos bater nessas portas, né? Todas essas portas. Olha, aí eu já vou virar os olhos para você, porque ontem foi a informação de que o Acre pode perder 545 milhões de reais, porque o governo do estado não manda projetos lá para os ministérios. E aí, João Paulo? Esse projeto nós vamos levar. Eu, João Paulo, esse nós vamos levar, isso está garantido. Bote na mão da Fundacre que eu garanto que eu executo, ainda presto conta até do rendimento. Vou lhe dar um exemplo. O senador Márcio Bittar, queria aqui agradecer a ele, o governador Gladys, sempre pede para mim, João Paulo, onde você for, agradeça o apoio de todos os parlamentares, independente de partido. E isso tem que ser sempre, eu sempre destaco isso, sabe? Já estive com você na rádio aqui, eu sempre levo o nome daqueles que contribuem. O senador Márcio Bittar destinou 10 milhões de reais ano passado. Quando nós lançamos o mutirão de cirurgia, o senador Márcio Bittar destinou 10 milhões de reais para a Fundacre. Nós executamos todos os 10 milhões de reais, executamos o rendimento da emenda parlamentar de 10 milhões de reais. E olha que a minha equipe é pequena, de administração. Prestei conta, chamei o senador, entreguei na mão dele a prestação de conta e ele disse para mim, eu vou te falar uma coisa, João Paulo, pode perguntar para o senador Márcio. Eu confesso que é um dos primeiros lugares que eu estou vendo isso acontecer. E assim eu faço com todos os parlamentares, eu sempre dou destaque àquele que contribui, aquele que ajuda, aquele que deixa, porque a gente, como gestor público, tem que bater nas portas, agora também tem que ter a seriedade, a celeridade e o cuidado técnico de executar o recurso, prestar conta para a sociedade parlamentar e dizer assim, isso aqui vai impactar dentro da estrutura que eu administro. Eu sempre faço isso com a minha equipe, sabe? E cobro muito, acompanho de perto, porque recurso público ele tem que ser bem gerido
bem cuidado, bem monitorado e prestado conta para a sociedade. Exatamente. Só para fechar a informação, esse volume de recursos, que pode não vir para o Acre em função do não envio de projetos, é em relação aos exercícios de 2021 e 2022. Boa tarde, Taan. Tenho aqui uma pergunta que foge um pouco aqui, mas vamos lá, em respeito ao telespectador, o Marco Antônio está perguntando para você, Thor. Pergunte ao doutor Thor, há quantas andam o programa de transplante de fígado da Fundacre e o doutor Técio Gesini ainda está vindo ao Acre regularmente para fazer o acompanhamento dos transplantados? Obrigado, Marco Antônio. Pergunta maravilhosa. Anda a 1000 por hora. A gente está agora com o nosso último transplantado na UTI, transplantamos há 12 horas. O transplante de número 76 da história do Acre. O 15º do ano. O 15º do ano, e foi retomado com força total esse ano mesmo, depois da pandemia, com apoio da Fundacre, da equipe do João Paulo. E o Tércio é o chefe da equipe, veio transplantar, tem todo mês aqui, ver os pacientes de transplante. Depois que sai do centro cirúrgico, vai para a UTI, eu cuido junto com a doutora Daniele, somos os clínicos do transplante, está a 1000 por hora. Graças a Deus, um programa de transplante muito bem sucedido. Da região amazônica, só o Acre tem um programa de transplante de fígado ativo no momento. Isso mostra o nosso compromisso da equipe e da gestão. Também um trabalho muito árduo que só sai com muitas mãos envolvidas. Tem aqui uma coisa, o professor Emerson Carneiro está perguntando para você o seguinte, ele sabe que o que ele vai perguntar não tem a ver, mas é porque antes de começar o programa, o Gazeta Alerta soltou uma reportagem falando a respeito da cirurgia bariátrica. E o professor Emerson Carneiro está querendo saber como é que ele faz para ter acesso a esse programa. Perfeito. Professor, interessante a sua pergunta, que na realidade é a maior dúvida da população, como acessar o programa de obesidade. O programa de obesidade ele funciona na estrutura da Fundacre, né, ele é um programa do governo do estado, porém para ter acesso ao programa de obesidade, você primeiro tem que passar pela atenção primária, por uma unidade básica de saúde, por um posto de saúde. E esse encaminhamento, ele pode ser dado por um clínico geral, que ele vai encaminhar ao cirurgião geral da Fundacre, que o cirurgião geral vai avaliar e vai fazer a interconsulta desse paciente dentro das especialidades. Porque então, esse paciente que ele vai entrar no programa, ele vai passar pelo cardiologista, pelo endocrinologista, pelo psicólogo, pelo nutricionista, pelo fonoaudiólogo. Então, assim, é uma equipe multifatorial. A cirurgia é um último aspecto. Então, quem vai encaminhar ele dentro das outras especialidades é a cirurgia geral. Porque, às vezes, o entendimento que o cidadão tem é: eu fui na unidade básica de saúde, fui regulado para a Fundacre, vou lá para o programa de obesidade. Chegando lá, eu já vou direto para a cirurgia, o que não é real. Isso, na maioria das vezes, causa frustração. Por isso que tem os encontros mensais das palestras que acontecem com a equipe que coordena, através do coordenador Alisson. A equipe lá vai falar de distúrbio alimentar, distúrbio hormonal, questões multifatoriais, porque não significa dizer que porque eu estou acima do peso, necessariamente eu tenho que fazer uma cirurgia para me perder peso. Dependendo da situação clínica ou da situação de saúde daquele paciente, o doutor sabe disso melhor, porque ele também acompanha alguns pacientes que são sobrepeso, às vezes a orientação técnica médica que vai levar o indivíduo, né, a perder peso. Então, assim, orientaria o professor a procurar a unidade básica de saúde, ele vai ser encaminhado para o ambulatório da Fundacre. Chegando no ambulatório da Fundacre, ele vai ter todos os encaminhamentos dele assistidos, porque aí vai chegar a fase da realização dos exames, da espirometria, do Doppler, enfim, de exames complementares do eletro, do eco, que vai olhar toda a plenitude desse indivíduo e vai dizer assim, ele está apto de fato, ele tem que entrar no programa de obesidade para a cirurgia. Olha, entramos no rame-rame ali da Fundação Hospitalar. Itaã, olha só o problema. A senhora, ela tem que fazer uma cirurgia na clavícula, certo? Correto? Clavícula, não é isso? Na clavícula. Isso. E ela espera essa cirurgia há mais de 2 anos. Não, é um senhor, perdão. Ele disse que ficou animado, só que na hora de fazer a cirurgia, o médico falou que não tinha como fazer a operação porque não tinha material para fazer a cirurgia. Você acredita nisso? Isso é uma vergonha. Tanta verba que vem para a saúde. Pergunta se já chegou o material, amigo, porque eu estou impossibilitado de exercer as minhas funções de trabalho. Assina o seu Edivaldo. Obrigado, seu Edivaldo, pela sua pergunta. E aí? Então, é o que eu sempre falo, né? Nós somos um hospital público,
Nós somos 96% SUS dependente, eu diria que não é uma vergonha. Ao contrário, o estado do Acre nós operamos, contra os números não há argumento, eu sempre falo isso, o problema ele existe, eu vou voltar nele. Pra você ter ideia, nós operamos de janeiro a julho 5.500 cirurgias só na estrutura da Fundacre. Eu não estou falando dos mutirões da Secretaria de Saúde, que esse número é acompanhado pela CESAC. Estou falando da estrutura que eu administro. Nós operamos de janeiro a julho 5.500, praticamente 5.480 pacientes. É muita cirurgia acontecendo. Porém, nós somos um estado 96,4% SUS dependente. Nós sempre vamos ter gargalos na saúde pública e sempre vamos ter lacunas e falhas. Vou lhe dar um exemplo. Hoje nós temos praticamente 85% do saldo contratual consumido da ortopedia. Nós estamos agora fazendo uma contratualização de OPME, que é justamente o material que ele fala, emergencial para operar até o final do ano. Para a partir de janeiro nós entrarmos na licitação que vai operar 24 e 25 inteiro. Ou seja, a gente consome de uma maneira grandiosa as demandas que vão chegando. Ou seja, aí pode perguntar, mas João Paulo, isso não é falta de contabilidade estratégica para a demanda existente? Por mais que a gente coloque o dobro ou o triplo em cima da produção por especialidade, a ortopedia, por exemplo, ela é uma das especialidades cirúrgicas bem complexas, porque eu tenho que ter parafuso específico, placa específica, POC específica. Às vezes, o material existente que nós, enquanto SUS, ofertamos, o profissional médico diz assim, olha, eu sei que o SUS não oferta essa placa, mas eu preciso dessa placa que o SUS não oferta. Te vira. Para mim poder fazer o procedimento desse paciente. E aí, meu amigo, é nessa hora que o gestor público ele faz uma opção. Eu sei que eu vou responder por isso em algum momento, mas vou me respaldar, doutor, me dê todos os laudos necessários. Então, assim, só para concluir a resposta dele, que é interessante a colocação dele, nós estamos hoje concluindo, e o nosso intuito é que esse final de ano, essa virada de ano, toda essa demanda represada que tem, por algumas demandas cirúrgicas da ortopedia... Garantir material para os próximos 2 anos. Para os próximos 2 anos. Tá? Olha, o nosso tempo acabou. Thor, queria agradecer demais a sua vinda aqui. Nós já tínhamos conversado sobre esse assunto, né, que é a Fiocruz no Acre. E ainda temos muito a detalhar. Acho que na medida que a carroça for andando, a gente vai tentando conhecê-la um pouquinho melhor para entender o ritmo e o rumo. Perfeito. Tá bom? Muito Nós obrigado. agradecemos também esse espaço maravilhoso da sua audiência para falar desse tema que é tão importante e empolgante para mim e para o João Paulo. Tá certo, João Paulo. Muito obrigado também. Não tenho mais tempo. Obrigado mesmo pela tua vinda aqui. E desta forma nós terminamos o Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Como passou rápido, né? Voltamos amanhã.